Irmãos, graça e paz. Vamos trabalhar no tema importante e delicado. Assim, com certeza precisamos de instruções sobre o assunto. Eu não farei uma exposição bíblica sobre namoro, porque nos tempos bíblicos não existia namoro. É importante que nós saibamos disso, né? Então nós precisamos tratar o tema hoje à luz das Escrituras e aprendermos como as Escrituras nos orientam sobre esse assunto. Obviamente nós estamos falando de uma outra cultura, de um outro povo, do povo hebreu, né? Mas há muitas coisas que nos orientam com respeito a como nós devemos pensar sobre isso nos nossos dias. Então nós iremos ler 1 Coríntios 10 e 31 inicialmente, e depois leremos vários outros textos sagrados. Então discutiremos sobre o assunto. No final vocês podem fazer perguntas e pode perguntar o que quiser. Qualquer coisa mais difícil eu chamo o pastor José Maria, ele vem aqui dar uma palavra para vocês. Amém, irmãos? Acharam aí? 2 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então, inicialmente, quando nós tratamos sobre esse assunto, nós precisamos observar, à luz dos costumes da cultura dos hebreus, que não havia o período que nós denominamos hoje como namoro. Para o povo de Deus, a coisa já acontecia com vistas a um casamento. Então chamava isso de desposar-se. Esse período que antecedia o casamento já era noivado. Então já preparava-se tudo para um casamento. É claro que por isso ser assim naquela época não quer dizer que nós não tenhamos contexto ou não tenhamos condições de falar sobre o nosso namoro hoje. Então basicamente o que nós entendemos como namoro: o período que antecede o noivado. O noivado, o período que antecede o casamento, né? Mas para a cultura atual, namoro não antecede nada. Para a cultura do nosso tempo, namoro não antecede nada. Não antecede nem noivado, nem casamento. Namoro é namoro, né? E já há alguma coisa que antecede o namoro, que é o ficar, né? E muitos crentes perguntam ainda se é pecado ficar. Amorosamente eu respondo sempre: é claro que é. É claro que é pecado, né? Então nós iremos refletir à luz dessas questões. Vivemos numa sociedade sedutora que visa antecipar sempre as questões que virão sobre a vida. Então desejam antecipar discussões, por exemplo, sobre sexualidade com crianças. Criança não precisa aprender nada sobre sexo. Criança precisa ser criança, aprender português, matemática, aprender a falar, aprender a orar, aprender a ir para a igreja. Criança precisa isso. Então, há uma antecipação na nossa cultura sempre. Mas como jovens, vocês, né, eu já não sou tão jovem assim, precisam pensar nessa questão à luz das Escrituras. Então a primeira coisa que nós pensamos à luz das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, à luz de princípios bíblicos, porque há vários assuntos na Bíblia, ou há vários assuntos na cultura, que não há nenhuma passagem específica da Bíblia que trate sobre aquilo. Por exemplo, há algum lugar na Escritura que proíbe alguém de fumar? Não há nenhum versículo que diga não fumarás. Não tem esse mandamento nos 10 mandamentos.
Mas há princípios na Escritura que mostram que o fumo é pecaminoso. Então é através desses princípios que nós iremos pensar a respeito do namoro. Então a primeira coisa que nós perguntamos é: qual é o alvo do namoro? Por que namorar? Por que namorar? Nós observamos hoje cada vez mais precoce, de forma mais precoce, adolescentes namorando. Meninas de 11 anos namorando. 12 anos namorando. Por que está namorando? Muitas vezes os pais respondem: é melhor deixar do que ela namorar escondido. Sim, mas aí há várias coisas a considerar. Ela está namorando para quê? Você está namorando para quê? Qual é a finalidade do namoro? À luz das Escrituras, um relacionamento entre um homem e uma mulher, amoroso, sempre deve apontar para o casamento. Sempre. Ô pastor, então, se o namoro não der certo, como é que eu vou me casar? Pode não dar certo, pode acontecer. Mas algumas coisas precisam ser, então, observadas antes do namoro acontecer, né? As coisas vão acontecendo no nosso tempo cada dia muito rápidas. Eu fico às vezes impressionado na igreja, lá na minha igreja mesmo. Um menino está namorando com a menina, aí no outro domingo ele já está sentado perto da outra. Eu digo: Xuxa, e a outra? Aí a outra já está com o outro. Daqui a 3 meses, pastor, você pode fazer meu casamento? Eu digo: peraí. Vamos devagar, eu preciso entender o que é isso aí. Que danado é isso aí que vocês estão fazendo aí. Então é uma rapidez muito grande. Parece uma coisa líquida, que vai mudando. E os jovens vão a cada dia achando isso muito normal. Porque isso não deu certo aqui, vamos tentar ali e tal. De modo que há jovens e igrejas, às vezes, que namoraram com todos os jovens. E parece que hoje isso é bonito. Não é bonito. Nem para homem, nem para mulher. Isso é horrível. E tem que acabar com esse negócio. Não, isso é coisa de homem. Não é coisa de homem, não. É coisa de ímpio. De ímpio, de homem não. Homem cristão não pensa assim, não. Né? Então a gente tem que colocar as nossas ideias no lugar e voltarmos ao que os antigos diziam, porque é a mais pura verdade. Está pensando em namorar? Ore primeiro. Ore. Mas é preciso que venha um anjo lá do céu, se mostre a você e diga: é este o varão. Não necessariamente você precisa de uma revelação sobrenatural para saber qual é o rapaz ou qual é a moça. Então, qual é o nosso trabalho hoje? Entendermos biblicamente como saber qual é a moça e qual é o rapaz. Nós precisamos discernir isso. Porque eu vou dizer algumas coisas a vocês. De início, né? É preciso discernimento, irmãos. Discernimento. Vocês são jovens que lêem a Escritura. Amém? Amém, irmãos? Muito bem. Vocês vão se lembrar que um dia Abraão disse assim ao seu servo: vá atrás de uma esposa para o meu filho. E o servo faz várias perguntas. Se ela não quiser vir, como é que eu faço? Né? Mas Abraão tinha muita convicção de que ela ia querer casar. E o servo vai. Indo no caminho, ele faz um voto: Senhor, eu preciso saber, preciso que o Senhor me dê sinais para saber qual será a esposa, quem será a esposa de Isaac. Então eu vou chegar lá e vou pedir água. E ela vai me dar água. Mas ela não vai me dar só água. Ela vai dar água a todos os camelos que estão comigo. E ele chega lá, Rebeca se aproxima, ele pede água e de pronto ela diz: vou dar água a você e vou dar de beber aos camelos. Não era só um camelo, eram vários camelos. Cada camelo bebe mais ou menos 90 litros de água. E ela tinha que descer com um cântaro, tirar a água para dar de beber a cada camelo. Sozinha. E o servo ficou olhando para ela lá. Quando a gente olha no nosso olhar hoje, né? Isso é um miserável, não ajudou a mulher a pegar água para dar aos camelos. Mas ele estava observando se Deus estava confirmando a sua oração ou não. Ele estava atentamente discernindo se ela desse de beber a todos os camelos, de beber a ele. Então, Deus estava dizendo: é essa aí, é essa. Então, é preciso que haja oração e é preciso que haja discernimento. Porque às vezes você vai orar, em vez de você dizer: seja feita a tua vontade, você diz: seja feita a minha vontade, Senhor, assim na terra como no céu. E que o Senhor faça a minha vontade, né?
Então é necessário observar. As meninas, o que devem observar? Se o rapaz é homem mesmo. Amém, irmãs? Amém, irmãs? Eu estou ficando com medo das meninas nas igrejas, sinceramente. Porque começam a namorar com os rapazes que eu fico olhando a roupa dos caras. Você está namorando com ele? Estou, pastor. Ele é tão bonitinho, né? Começa a olhar os cabelos dos caras. O jeitinho de falar. Eu não sei se é ingenuidade ou se é... Diz que o amor é cego, né? Deve ser cego e doido. O amor não é cego. É preciso que o cristão tenha discernimento. Veja o que a Bíblia diz sobre o amor. Abra sua Bíblia em Marcos 12, 30. Preciso que nós entendamos isso. Quando nós falamos sobre o amor, o que é que nós temos em mente? Sentimento, uma coisa boa que nós sentimos, né? Algo que nos atraia e cause em nós, ou desperte aos nossos olhos beleza, algo que chame a nossa atenção pela sua beleza. E nós temos sempre em mente o amor sendo relacionado sempre ao nosso sentimento e sempre sendo relacionado a uma coisa que a gente não governa. É uma força que tem dentro da gente que a gente não tem poder sobre aquilo não. Vamos entender um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre amor. Marcos 12, 30. Vamos ler? O que é que diz aí? Amarás de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu, de toda a tua. Veja, coração, alma, entendimento, força. Entendimento, razão, inteligência. Veja como é esquisito, né, para nós, que a gente tem sempre a dimensão, a percepção de que o amor é uma coisa puramente emocional e não racional. Então é muito difícil você ver um namorado chegar para a namorada e dizer assim: eu amo você com toda a minha inteligência. Ela vai dizer: é o doido. Eu amo você com toda a força da minha razão, do meu raciocínio. Mas ele está ficando doido, eu nunca vi um negócio desse. Do meu coração ainda bem, mas do meu raciocínio. Mas o que a Bíblia está ensinando aqui? Que o amor não é apenas uma coisa relacionada ao sentimento, é uma coisa relacionada à razão, à inteligência. Então Deus deu inteligência aos seres humanos. Isso faz parte da imagem que nós temos de Deus, da imagem e semelhança que nós somos de Deus. Então nós não fomos salvos para perdermos a nossa inteligência. Pelo contrário, quando nós somos salvos, o Senhor aguça a nossa inteligência para que a gente discirna as coisas certas e erradas do nosso tempo e do nosso mundo. Então, quando você vai observar uma pessoa para namorar, seja menino, seja menina, a primeira coisa que você tem que fazer é orar por esta criatura. Porque ele pode ser muito bonitinho, muito inteligentinho, e ela também pode ser muito inteligentinha e muito bonitinha, né? Mas se não for crente, vai ser dor de cabeça. Vai ser dor de cabeça. É preciso que seja crente. É claro que muitas vezes não é aquele crente amadurecido, né? Tem lá o Salmo 119 decorado todinho na sua cabeça, coisas dessa natureza. Mas é preciso saber se há temor de Deus ali naquele coração. Se Deus mora ali. Se o Espírito Santo habita ali, de fato. É preciso saber se é crente. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é discernir a pessoa. Como se é um rapaz, é preguiçoso? Se for, difícil é mudar depois, viu? Como é que vai ser a tua vida casada com essa criatura? Olhe logo. É sério, viu? E não venha com essa conversa não, mas Deus muda. Deus pode, todas as coisas. Mas você não vá nessa pisadinha não. Observe. Na cultura judaica não tinha essa moleza não, viu? Nos tempos bíblicos não tinha essa moleza não. O menino crescia já aprendendo o ofício profissional do pai. E já crescia trabalhando. Veja Jesus, quando menino já trabalhava na carpintaria de José. Então nos tempos bíblicos não tinha essa moleza de preguiçoso. O menino já ia, como era parte da formação de um homem, o trabalho. Era parte da formação de um homem.
E parte da formação da mulher, o cuidado da casa. Hoje a gente está vivendo toda uma bagunça. Toda uma bagunça, né? Muitas coisas mudaram, o nosso tempo é diferente. Um lado bom do nosso tempo é que as meninas hoje, as mulheres, têm um acesso à informação, podem estudar, podem fazer uma faculdade, mas o que é que acontece muitas vezes? Elas abandonam o principal ofício que Deus deu a uma mulher: cuidar de sua casa, da sua família. Pode estudar, pode fazer mestrado, doutorado, PhD, você pode ser o PhD das galáxias, mas se você é mulher, Deus quer que você cuide da sua família também. A principal missão da mulher é cuidar da sua família. Amém, irmãos? Você pode conquistar o mundo, mas não perca a sua família, não. Não vale a pena, não. Não vale a pena, não é? Então, deve-se observar isso, deve-se discernir isso. As meninas devem olhar para os rapazes, percebendo se são crentes, se são respeitadores. Um rapaz crente nunca se aproximará de um menino de forma indecente, ou com conversas de ímpios, ou com piadas que desonram a mulher. Isso não é o comportamento de um crente, é o comportamento de um ímpio. Se afaste dele. Se afaste, porque ele está querendo seu bem, ele está querendo seu mal. Os meninos, como devem observar? E aí, quando eu falo para as meninas, os meninos também devem aplicar a si mesmos. Será que eu sou assim? E quando eu falo ao contrário, da mesma forma, as meninas devem pensar também: será que eu sou assim? Os meninos, o que devem observar nas meninas ao orar por uma namorada? Primeiro, você deve considerar que ela possivelmente será sua esposa. Como é essa moça? Como é essa moça com a família dela? Como é o compromisso dessa moça com a igreja? Que tipo de vida essa moça leva? Qual o testemunho que essa moça tem? Como ela se veste? Ela é sensual? Ou possivelmente o Espírito Santo ainda não fez uma obra? Porque diz a Escritura que o corpo da mulher é para o marido, só. Não para os homens, é para o marido. Então a mulher cristã deve ser casta, modesta, recatada e se guardar para o seu marido só. Então, de forma que isso a alimentação da sensualidade é pecaminosa no meio do povo de Deus. Pecaminosa. É claro, a menina não é mandar, também de mandar ela pode dar arrumadura, é bom. Deus o gosta, os crentes arrumadura. Mas mandar arrumadura é uma coisa, mandar sensual é outra coisa. Né? E tem outro também que anda sensual demais. Um negócio que está ficando bem complicado. Sensualidade é pecado. Tanto o lado masculino como o lado feminino. Então, ao observar uma moça, observe isso. Mas não apenas isso, porque tem moças que não são sensuais na forma de vestir, mas são sensuais na forma de olhar, na forma de falar, na forma de se dirigir ao outro. Observe isso também. Se há feminino. Então, ao observar uma moça, observe isso, mas não apenas isso, porque tem moças que não são sensuais na forma de vestir, mas são sensuais na forma de olhar, na forma de falar, na forma de se dirigir a um homem. Observe isso também. Se há de existir um relacionamento ali que seja guiado pelo Espírito de Deus, de forma simples, clara, singela e pura. Porque se, preste atenção, viu? Se começa de forma sensual, o pecado vai se alastrar nesse relacionamento. E vai ser pior. É necessário que vocês guardem isso na mente e no coração. Né? Então nós precisamos saber também qual a responsabilidade que o namoro cristão carrega. Diante de três públicos-alvo, podemos dizer assim. Primeira responsabilidade do namoro cristão, diante de Deus. Segunda, diante da família. Terceira, diante da igreja. E poderia colocar uma quarta, diante da sociedade. Então a primeira responsabilidade é diante de Deus. Deus estará sempre observando, sempre vendo. Então nunca creiam que Deus não está olhando. Sempre está observando o namoro cristão. O namoro cristão precisa ser recatado. Agora prestem bastante atenção no que eu vou dizer, e talvez o que eu esteja dizendo aqui agora será muito antiquado para o nosso tempo. Muito antiquado. Quer dizer, quase tudo que eu vou dizer aqui é antiquado para o nosso tempo. Não é?
O namoro cristão é uma preparação para o período de noivado e para o período de casamento. Então, o mínimo de contato físico é o ideal para o namoro cristão. Pode pegar na mão? Pode, na mão. Na mão. Amém, irmãos? Na mão. E cuidado como é que pega na mão. Também tem isso. Tem uns pegados de mão que só a misericórdia. Deve-se ter cuidado com os limites, cuidado com as emoções. Por isso que é muito perigoso namoro de adolescentes muito novos. Começam a lidar com a transformação das suas emoções. Começam a sentir coisas que não sentiam quando criança. E não conseguem governar essas coisas. Então, daí para frente é um passo para pecados e para uma vida de promiscuidade durante toda a juventude, que dificilmente será abandonada, uma vez que experimentou vários pecados da carne. Então, o quanto mais se guardar, melhor. E eu vou dizer uma coisa bem clara e objetiva a vocês. Não é feio crentes casarem-se virgens. É bíblico. É bíblico. O pastor disse, homem casar virgem? Sim, eu casei. Eu casei. É claro que há vários irmãos que se convertem do mundo e vendem uma vida pecaminosa lá fora. E Deus transforma suas vidas, eles estão na igreja. E devem abandonar a promiscuidade. Mas aqueles que crescem na igreja devem se manter puros e castos até o seu casamento. E confiar que o Senhor irá abençoar o seu matrimônio. E o que o Senhor tem para vocês no matrimônio não deve ser antecipado. Não deve ser antecipado. Lembre-se quando Jesus estava no deserto sendo tentado, Satanás disse a ele, transforma essas pedras em pães, você não está com fome. Depois de todos esses dias no deserto jejuando, lembra que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Diz o texto no final da narrativa da tentação, que os anjos de Deus vieram e serviram Jesus. Não era o tempo de Jesus comer pão. O tempo era de continuar o jejum, até que o Senhor enviasse os anjos para o servirem. Então há um tempo para tudo, como diz o pregador em Eclesiastes. Haverá um tempo de maturação no casamento. Então o namoro cristão deve ser casto, puro. Fujam da imoralidade, fujam da sensualidade. Namorados cristãos devem ter cuidado ao estarem sozinhos. Não devem estar sozinhos muito tempo em muitos lugares. Nada de escuridão, negócio de trevas, não é negócio de crente não. A gente é luz, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Vós sois a luz do mundo. Negócio de escurinho não dá certo para crente não. Dá certo não. Luz. Eu lembro quando eu namorava com minha esposa. Acho que em 10 minutos minha sogra botava a cabeça assim. Dizia, Pai do Senhor, irmã. Quando das 10 horas da noite, meu sogro começava a tossir. A tosse dele era para eu ir embora. Aí minha esposa, na época, minha namorada, dizia, não, está na hora de tu ir. Quando ele começa a tossir assim, é para eu me ligar e mandar tu ir embora. E era na hora, meu amigo. 10 horas, em ponto. Em ponto, era. E se eu passasse um minuto, a mãe dela já encostava, começava a conversar. Ali para a gente não conversar mais nada, para ir embora. Então os pais também têm a função de vigiar isso. E os adolescentes e jovens não fiquem perturbados com isso não. Porque os pais devem fazer isso. E você não é tão bonzinho não, viu? Para querer que seu pai entenda que você não, eu sou tão bom. Você não é não, você é pecador e pecadora. Eles estão guardando você, de você mesmo. Certo? Então é necessário que os pais também exerçam um tipo de supervisão. Tem que ter horário para chegar, tem que ter horário para sair. Eu sou crente, vocês também. Eu sou daquela época que namorado não dorme na casa de namorada. Amém, irmãos? Não dorme. Nem namorado dorme na casa do namorado. Não, porque é tudo crente, né? Eles vão dormir em quarto separado. Não, tem isso não. Eu sou da época que não tinha isso não, meu amigo. Ele dorme na casa dele. Ela dorme na casa dela. Mas não tem onde ele dormir não. Ele dorme debaixo da ponte, mas aqui ele não vai dormir não. Precisamos fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Você pode estar dizendo, é muito radicalismo. É. A Bíblia é radical. A Bíblia é radical. Não temos como ser liberais quanto ao pecado. Vão estar debaixo do mesmo teto, quando casar. Aí você vai ficar com ele e com ela até enjoar, meu amigo. Até o dedo de você olhar para a cara dele assim. O resto da vida, se Deus quiser, né? Então temos responsabilidades diante de Deus. Temos responsabilidade diante da família. Família é muito importante. Hoje não temos mais em muitos lugares, e às vezes alimentado por muitos pais,
a prática do cidadão ir lá pedir ao pai e à mãe, pedir autorização para namorar. O senhor deixa, a senhora deixa. Até hoje eu não tive filha mulher não, mas se eu tiver, eu já tenho a fala planejada na minha cabeça já, né? Eu vou fazer o maior terror do mundo para ver se ele é capaz mesmo de permanecer. É necessário que haja essa conversa, para que ele demonstre compromisso diante dos pais da moça. Se um dia houver casamento, ele vai estar tirando aquela moça debaixo da proteção do seu pai e da sua mãe, para cuidar dela. Então não é assim não é casa de mãe Joana que chega lá e tira de dentro. E a moça deve zelar por isso também. Crente deve namorar escondido, irmãos? Amém, irmãos? Amém não, né? Amém não. Crente não deve namorar escondido. Os pais precisam autorizar. E se eles não autorizam? Ore. Espere. Peça que Deus mostre se é aquela pessoa mesmo ou não. Aguarde o tempo do Senhor e o Senhor te dará a vitória. Amém, irmãos? Vamos abrir o texto. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Paulo fala a Timóteo, né, e fala também a muitos jovens, como nós somos, como vocês são. Verso 22 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Foge de quê? Das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, cuidado com as inclinações da carne. Da carne. Ore por um namoro santo. Você pode até pedir que Deus dê a você uma menina bonita, um rapaz bonito. Mas o coração é mais importante, viu? O compromisso com Deus é mais importante. Não é? A beleza da alma é mais importante do que a beleza do rosto. Se há beleza na alma, há beleza no rosto. Mas se não há beleza na alma, por mais bonito que seja o rosto, há feiura ali. Há feiura ali. Eu lembro quando eu era presidente da mocidade, isso há 1900 e Noé, eu acho. Tinha uma moça na nossa igreja que ela era uma bênção, era uma jovem. Ela cantava no grupo de louvor, era muito ativa na igreja, muito assídua na juventude. Ela foi secretária da mocidade na época que eu era presidente. Na época da gente, não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Mas em Recife tinha um programa de rádio chamado Amor, Louvor e Poesia. É meio brega, né? Mas era o programa que tinha. Então o que era? Era uma rede social. Aquilo ali era o Instagram da época. Você só era música romântica, música evangélica, romântica. Você ligava para lá e dava o seu nome, a sua descrição e o seu telefone. E aí o locutor ia citando esses nomes, né? Fulana de tal, sei lá, Joana Maria da Silva, é loira, do olho verde, tá, pele clara, mede tantos centímetros de altura, o telefone dela é tal, quem quiser, um negócio meio desmantelado, mas naquela época existia isso. Aí o rapaz se interessava, ligava para a moça, né? E começava a se corresponder por carta. É antigo, né? Não? Isso é antigo, por carta. E essa moça da igreja, essa irmã, começou a se corresponder com o rapaz. E um dia ela chegou para mim, ela conversava muito comigo, ela disse, eu estou namorando. E esse rapaz de onde? Não, ele é de Abreu e Lima, que é uma cidade vizinha de Recife. Ele é de Abreu e Lima. Ele é de que igreja? De tal igreja. Tu já visse ele? Não, nunca vi não. Como é que tu está namorando? Só por carta. Sem nunca ver. Sem nunca ver. Rapaz, esse negócio dá certo não. Não, ele é crente. Esse negócio não dá certo. Ele é crente. O tempo se passou. E eu conheci ele, ele apareceu, ele foi na igreja. Estranho, camarada estranho. Teve um dia que no domingo de noite a gente estava cantando, eu tocava na igreja na época, tocava e cantava. E eu estava assim, de frente para a porta, como eu estou aqui agora. Estava com a guitarra na mão, tocando.
E a nossa igreja lá, a frente da igreja era uma escadaria assim, que dava para a pista. Você subia a escadaria, né? E eu cantando, e quando eu olho para frente ele sobe, balançando os braços, assim como se estivesse bêbado ou endemoniado, uma coisa dessa natureza. Ele estava transtornado, a face dele. E ele entra, vem para a janela do meu lado, e só eu vi, ninguém viu na igreja aquilo ali. Ele veio e ficou olhando para mim e ficou rindo do vasculhante assim. E aí saiu e foi-se embora. Ninguém viu, nem ela estava cantando do meu lado, ela não viu. E não foi revelação não, ele veio mesmo. E aí quando terminou o culto, ela foi para casa, ele ligou para ela disse que precisava sair, porque ele estava esperando ela na casa dela. E a gente sempre ia para a casa de um primo dela, que era vizinho. Terminava o culto, a mocidade toda ia para lá, todo domingo. Comer pastel, tomar caldo de cana, essas coisas. E a gente foi. E quando eu cheguei lá, esse rapaz estava quebrando tudo na casa dela, quebrando tudo. Estando na casa abaixo, na casa da mãe dela, né? Ele estava endemoniado. Ele estava possesso por demônios. E foi a primeira vez que eu vi aquilo ali, né? E a gente foi orar, e o pastor chegou depois, foi orar para que aquele rapaz, os demônios saíssem daquele rapaz. Resultado que ele saiu dali, foi para a casa de um irmão dormir lá. E eu e o pastor da igreja na época sentamos com ela. Eu era líder da mocidade, nem era seminarista, e o pastor. E eu lembro que o pastor disse assim: minha irmã, esse rapaz não é crente. Esse rapaz vai acabar com a sua vida. Acaba esse namoro. E ela disse: realmente ele não é crente. Ele disse a mim: mas eu não vou acabar não, porque ele disse que se eu acabasse ele ia se suicidar, ia se matar. E eu creio que esse namoro é o meu campo missionário. Eu vou ganhar ele para Jesus. Veja, irmãos, namoro não é missões. Está entendendo? Namoro não é evangelismo, não. Eu vou ganhar ele para Jesus namorando. Oxe, que conversa. Que conversa. Namoro não é missões. Missões é outra coisa, totalmente diferente desse negócio aí. Essa moça se casou com esse rapaz. E ela está desviada do evangelho há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Esse rapaz frequenta até hoje terreiros de magia negra. Hoje essa moça é viciada em droga, alcoólatra, e não consegue voltar para a igreja. Claro que esse é um caso radical, mas eu preciso citar os casos radicais para vocês terem consciência. Aí eu entro no próximo ponto. A Bíblia não autoriza o namoro de um crente com um ímpio. Vamos ler isso na Escritura, não é? Nós já lemos uma passagem mais cedo, em Coríntios, né? Mas abra em Êxodo 34. Vamos ler a partir do versículo 11. Êxodo 34, a partir do 11. Aqui Deus está falando sobre a sua aliança com o seu povo e está exortando o seu povo a não ser infiel a essa aliança. Então preste bastante atenção nessa leitura que Deus está dizendo ao povo de Israel. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenha-te de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Veja o que Deus está dizendo. A terra para onde vocês vão, a terra que eu prometi, tem um bocado de gente idólatra. E eu vou tirar esse povo da frente de vocês. E vocês devem acabar com esses ídolos. Vocês não devem ter parte alguma com esses ídolos. Porque se vocês fizerem aliança com eles, estarão fazendo aliança com os ídolos.
e eles serão cilada para vocês. É isso que Deus está dizendo, certo? O texto continua, verso 14. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Então Deus está dizendo, não tenha parte nenhuma no culto que eles fazem aos seus deuses, com a idolatria deles. Eles vivem na idolatria, vocês não têm parte com isso. Vocês são o meu povo, não são um povo idólatra. Eles são idólatras, vocês não. O texto continua. E aqui é o ponto fundamental para mim. Veja, presta atenção, verso 16. Antes ele está dizendo, olha, vocês não devem sacrificar, não devem comer e não devem tomar as mulheres, as suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. O que é que Deus está dizendo aqui? Que um relacionamento de um crente com um ímpio é um ato de idolatria do crente. Porque ele vai servir a outros deuses. Como é que é isso? Vamos ler outro texto, 1 Reis, capítulo 11. Versículo 1. Aqui fala da idolatria de Salomão. E vamos ver qual é a relação da idolatria de Salomão com os seus relacionamentos. Verso 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Ou seja, essas mulheres que Salomão se relacionou eram relacionamentos que Deus já havia proibido lá em Êxodo 34. Na lei, Deus havia proibido que o povo de Deus não deveria se relacionar com mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Só deviam se relacionar com mulheres que adorassem ao Deus de Israel. E aí descreve o texto: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Eu amo. Vou fazer o quê, né? Foi contra o mandamento do Senhor. Foi contra a orientação de Deus. Teimou contra Deus. Pecou contra Deus. Deus havia ordenado: os crentes não devem se relacionar com os ímpios. Os crentes não devem casar com ímpios. É um relacionamento idólatra. O texto continua, verso 3. Aqui gostava de namorar, quem gostava era ele. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Verso 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir, o que é que diz aí, minha gente? Outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão, verso 5, seguiu a Astarote, deus dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai. Salomão não deixou de seguir o Senhor apenas quando ele adora outros deuses. Ele deixa de seguir o Senhor quando ele se casa com mulheres ímpias. Água, né? Beleza. Salomão foi infiel ao Senhor. Você pode dizer assim: mas eu conheço um caso de uma irmã que namorou com um rapaz que não era crente, e aí ele se converteu. Até hoje ele está na igreja. Deus foi muito misericordioso,
mas isso não é regra na Escritura. Certo, irmãos? Isso não é regra. Repito, namoro não é campo missionário. Não vou namorar para ganhar para Jesus. Não acaba com essa conversa. Deixa de piorar o pecado. É melhor tu reconhecer assim, eu estou pecando mesmo e pronto. É melhor dizer assim, que é mais bonito. Então Deus desaprova isso, né? Eu sei que há várias questões, né? Lá na igreja mesmo tem o drama. Mas pastor, as meninas falam, pastor, não tem homem não. Você está danado? Tem, rapaz. Vá para o congresso do DEMEC. Visite outras igrejas. Vocês têm que se mexer também. Faça intercâmbio com outras igrejas, né? Ore, Senhor, manda o varão para mim. Ore, Deus manda. Manda uma varoa, Senhor, para mim. Do jeito que eu quero. Morena, galega, branca, negra. Do jeito que eu quero. Alta, baixa, mais forte, mais magrinha, mais gordinha. Do cabelo liso, do cabelo cacheado. Do cabelo para cima. Do jeito que você pedir. Você pede a Deus. Deus vai mandar. Agora espere no Senhor. Agora uma outra questão. Às vezes tem crente que é exigente demais. Tanto homem como mulher. Ele faz, ela até bonita, mas ela calça 38. Que pé grande danado, eu dou, não. Eu quero uma menina que tem um pé pequenininho, 36, 35 e tal. O preço do sapato não muda não, varão. É o mesmo quando tu for comprar depois de ter casado. O preço da sandália é o mesmo na sapataria. Não muda pelo tamanho, não tem desconto não, porque o pé é menor não. Então, às vezes tem crente assim, né? A menina está orando ali e tal, né? pedindo ao Senhor um servo de Deus e tal. Deus vai e manda. Mas ela queria, sei lá, 1,78 m. Deus manda 1,60 m, né? Já não é, né? Já deu um desconto aí na estatura do rapaz. Mas observe o coração dele. Observe se é um homem de Deus. Ele pode não ter o cabelo loiro, os olhos azuis, né? Ele pode ter a pele escura, mas se ele amar você, honrar você, a vida desse homem e desse rapaz é diante do Senhor, de joelhos diante de Deus, é comprometido com a igreja, ama a palavra do Senhor. Então você quer o que, benção? Você quer o que? Não queria uma coisa a mais. Não se aperrei não. Depois de casar, que passar uns anos, o dinheirinho vai aumentando, a coisa vai melhorando, né? Quando a gente olha as fotos de antigamente, a gente vê como a gente era horrível. Os anos foi passando, a gente vai ver como a gente melhorou, né? O jovem lá da igreja é tudo uns filisteus, né? Fica caçando minhas fotos antigas, aí fica fazendo memes. Pastor, o senhor era feio demais. Eu digo, eu quero saber quem era bonito há 20 anos atrás. Não tinha um bonito, não. Não tinha bonito, não. Esse bigode aqui, se eu usava bigode, eu ainda tenho um bigode, agora assim que eu deixei o resto da barba crescer, né? Eu vivi na época do bigode ainda. Então, nós precisamos pesar o que é essencial, o que é necessário. Agora, deixa eu tratar de um ponto aqui, já no namoro acontecendo. Você está lá, namorando com aquela pessoa, são crentes, são assíduos na igreja, não dão trabalho, gostam da igreja, gostam da palavra do Senhor, amam a Deus. Mas às vezes os jovens começam a ter perspectivas distorcidas a respeito do Evangelho. Eu converso com vários. Chamo mesmo no gabinete. Vem cá. Vão casar quando, meu amigo? O cara já respira assim, né? Geralmente é o homem. Aí ele fala, pastor, eu vou. Agora é porque eu estou na faculdade, né? Isso é problema? É, pastor, é bronca. Eu digo, eu estava na faculdade e eu casei. Não, mas é difícil, pastor, é difícil. Está certo. Termina a faculdade, eu chamo de novo. Vão casar quando? É, pastor, porque eu fiz a seleção para o mestrado, aí eu passei, aí eu vou. Aí eu estou planejando assim, quando eu terminar o pós-doutorado ainda, aí eu faço um concurso para a Petrobras, eu vou estudar um tempo ainda, né? Quando eu passar na Petrobras, aí eu vou dar entrada no apartamento. Aí eu caso. Mais ou menos quantos anos? Uns 10. 10 anos para casar. 10. Precisamos colocar algumas coisas em ordem no nosso pensamento sobre isso. Volto a dizer, o namoro é o pontapé inicial para o casamento, é o curso para o casamento. Primeiro, quem nos sustenta é Deus. Amém, irmãos? Deus é quem nos sustenta. Deus é quem nos sustenta. Segundo, quando alguém entra no namoro, deve estar consciente de que está se preparando para casar.
Por isso que eu não sou a favor de uma menina de 12 anos estar namorando. Porque ela não vai casar com 13. Ela não vai casar com 13. Pode ser que eu quebre a cara, né? Eu tenho uma filha, ela namore, mas hoje eu estou dizendo isso. Então não tem sentido. Quando é que vai acontecer o casamento? Então é um curso natural para isso. É claro que tem jovens lá na igreja que se casaram com 16, com 17 anos, com autorização dos pais, né? Existem casos e casos. Mas às vezes nós temos namoros na igreja muito prolongados. Tem namoro de 10 anos. Tem casos lá na igreja de um casal, hoje estão casados, né? 15 anos namorando. E o rapaz queria, quem não queria era ela. Depois, ano que vem. Até que ele bateu o pé e disse: não casar comigo, a gente termina. Ele ainda aguentou 15 anos, esse Jó, né? Paciência danada. E aí casaram. Não há sentido nisso. Isso é uma imprudência. Porque haverão muitas tentações. E haverão quedas nesse período. Isso é imprudência. Então, precisamos confiar no Senhor. Então, se está namorando, a intenção é noivar, a intenção é casar. E o Senhor cuida da gente, irmãos. O Senhor cuida. Eu casei com um colchão e um fogão. Nem um bujão eu tinha. Era no fogareiro. Você não sabe o que é isso, não. Sabe, né? No fogareiro. E depois Deus mandou o bujão, no outro mês, né? E aí Deus foi mandando. Não tinha sofá. Deus mandou um tapete. A gente pegou uns lençol velho, fez umas almofadas, botou em cima do tapete. E Deus foi dando. Até hoje, né? O Senhor cuida de nós. Casamento não atrapalha a vida de ninguém, só se for mal feito. E se for com pessoas que não temem ao Senhor. Mas se os dois são esforçados, são trabalhadores, não tem medo de botar a mão na massa, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Deus vai abrir as portas. Nós acreditamos num Deus que cuida do seu povo. E não concorda com a pecaminosidade do seu povo e com a falta de fé do seu povo. Precisamos ter fé, precisamos crer, né? Então o namoro tem essa finalidade. Nós precisamos mudar muita coisa na nossa cabeça. Então, logo quando um jovem se interessa por uma jovem e ela se interessa por ele, devem orar ao Senhor, devem observar tudo isso. Ela deve observar o comportamento dele em tudo, antes de começar o namoro. Em tudo. Ele também deve observar essa moça. Devem os dois olhar para a Escritura, saber o que a Bíblia diz sobre um homem. O que a Bíblia diz sobre uma mulher? O que é que a Bíblia diz? Nós vivemos nas nossas igrejas crises de masculinidade e feminilidade. As mulheres não sabem mais o que é ser mulher. E os homens não sabem mais o que é ser homem. Isso é um problema. Isso é um problema. Um bocado de homem mole, preguiçoso, que ou eu estudo ou eu trabalho. Faça os dois. Se você tem condição de fazer só um, então estude. Agora não viva na preguiça, não. Estude mesmo. Estude mesmo, com força mesmo, com força. Dedique-se a isso aí. Se você tem condições financeiras, sua família lhe dá condições para isso. Chegue ao fim disso. Agora tem jovem que tem os pais que têm condições, passa a vida toda se escorando nos pais. O cara está com 30 anos e os pais estão sustentando. Está errado, viu? Errado. Como é que uma moça vai namorar com um camarada desse? Está cega. Meu conselho é: namore não, digo logo, namore não. E digo a ele também, eu disse a ela para não namorar com você não, viu? Peraí, pastor, digo, é isso aí mesmo, irmão. Tu é doido? Eu ia querer que uma filha minha namorasse com um cara feito tu, queria não. Peraí, pastor. O cara chegava para os braços: peraí, pastor, dando nada. Eu digo: é isso mesmo, rapaz. Tu não quer nada com a vida, tu não estuda, tu não trabalha, tu não faz nada da vida. Não tem nada, tu não faz nada. Se tu não corre atrás, é por isso que Deus não abençoa. Que a Bíblia vai dizer um versículo muito amoroso, né, para o preguiçoso: olhe para a formiga, ela trabalha o tempo todinho ali, ó, para o inverno. Então olhe para ela, siga o exemplo dela. As moças devem observar isso, né, e os rapazes também, porque tem menina que é preguiçosa. Preguiçosa. Não lava uma fronha de um travesseiro em casa. Se mandar ela assar um ovo, ela bota na frigideira inteiro, assim, porque ela não sabe como é que vai assar. Se ela faz um cuscuz, ela pega, derrama na cuscuzeira, sem botar água na massa, e liga o fogo, sem botar água debaixo da cuscuzeira.
Aí você vai comer lá depois, né? Cocada de cuscuz. De tão duro que vai estar aquele negócio. E não aprendem. Muitas mães hoje não atentam para ensinar as filhas as coisas básicas de uma vida doméstica. O que é que se escuta hoje? Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. O que é que se escuta hoje? Muitas mães crentes, muitas vezes, isso é uma tristeza. Não confie em homem não, viu? Seja independente. Vá estudar, não faça igual a sua mãe não. Estou aqui, ó teu pai, ó teu pai. Então o que é que acontece? Muitos jovens começam a projetar a desgraça no casamento deles por causa do mau casamento de seus pais. Aí não querem casar. Eu escuto muito isso. Jovens dizendo a mim, pastor, eu vejo meu pai, onde minha mãe está lá fazendo um negócio errado, lá vai dar um passo errado. Eu digo, pai, fale alguma coisa. Eu não. Deixa tua mãe fazer como ela quer. Eu não vou me meter, não. Aí eu tenho medo, pastor, de eu me casar, minha mulher mandar em mim. Então, acontece demais. Do pai que não tem pulso, não governa a sua casa, e aí a mãe, por força da circunstância, vai governando. Tudo. Na vida do filho, tudo. Então, eu já cuidei de um caso, que foi mais ou menos assim. O rapaz veio falar comigo e disse, pastor, eu estou noivo, né? Eu sou sábio, vou me casar. Eu disse, sei, que bom. Mas está acontecendo uma questão que aí a minha noiva pediu para eu decidir. E eu não consigo não. Eu disse, tu quer o quê? Eu quero que ela decida. E ela manda porque ela diz, você vai ser o chefe da casa, rapaz. Eu digo, não, mas eu estou dando a você a oportunidade, pode decidir. E ela fica insistindo, não, é você. A diferença é, aquela moça teve um pai que era um líder na casa. Ele governava. Então, para ela é muito natural dizer ao noivo, você decide isso aí. Mas o pai dele, era totalmente omisso. E a mãe dele cuidava de tudo. Então, para ele é natural dizer à noiva, pode decidir, pode, vá. Sendo que ele entendeu isso, né? Aí foi a bênção da história, ele entendeu isso. E veio falar comigo, pastor, eu acho que é porque foi a minha casa. Eu disse, você tem que dizer a ela o que ela tem que fazer. É o que você quer que ela faça? Eu quero que ela faça isso. E por que você não diz? Porque eu não consigo. Eu digo, isso é covardia. Tu é mole. Tu é mole. Agora tu tem que parar com isso. Porque como é que vai ser? Como é que vai ser? Tu não vai liderar a tua casa, não? Não, eu vou, pastor. Foi lá, falou grosso, vai ser assim. Aí no outro domingo, ela sabia que ele tinha falado comigo. Ela estava na galeria, olhou para mim, piscou o olho e fez. Isso valeu. Pode acontecer isso no namoro cristão? Pode. O que é que você faz? Procura o pastor. Procure seu namorado, sua namorada. Procure o pastor. Procure aconselhamento, procure ajuda. Para que a coisa mude. Nem sempre o namorado, a namorada, vai vir na forminha de perfeição. Isso aqui é importante dizer, viu? Vai vir perfeitinho, assim, do jeitinho do céu, né? Na forma do céu. Dificilmente vai vir assim. Vai ter algum carrapicho ali e tal. Que você vai falar, ele não vai ouvir. Você vai falar, ela não vai ouvir. Então você procura o pastor da igreja. Pastor, está acontecendo assim, queria que o senhor ajudasse a gente. E aconselhasse e tal. Às vezes é mais fácil, porque o nome pastor já intimida, né? Quando a menina diz assim, a gente vai falar com o pastor, aí o cara já começa a meditar onde ele está errando, né? Quando ele vai falar com o pastor, ele já diz, olha pastor, eu já sei que eu estou errando. Ele já chega assim, eu já sei que eu estou errando, que eu não sou perfeito, né? Ela também está errando, mas eu também estou errando, que eu não sou perfeito. Aí o cara já vem reconhecendo. Então, peça ajuda. A dificuldade que nós temos muitas vezes como pastores, tanto no trabalho com jovens, como em adultos na igreja, é que quando a gente vem saber de uma coisa, o negócio já, às vezes, perdeu o controle. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer mais. Então, a gente precisa saber antes. Pastor, ajuda aí e tal. Acaba com esse negócio de vergonha. Não tem esse negócio de vergonha, não. Vergonha é matar e roubar. Vamos para finalizar. Abrir em Salmo 119, verso 9. Texto bem conhecido, né? Geralmente é usado nas festas de aniversário, de adolescentes, de jovens. Mas que
nos ajuda muito na nossa reflexão. Salmo 119, verso 9. O que é que diz aí, irmãos? De que maneira guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Como o namoro cristão deve ser guiado? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Orem juntos, leiam juntos a Escritura, que o momento que vocês se encontrarem seja um momento piedoso, porque isso, se acontece no namoro, há uma grande possibilidade de acontecer no casamento. Se não acontece no namoro, há uma grande possibilidade de não acontecer no casamento. Pode ser que Deus mude, né? Muitas vezes Deus muda a história. Mas alimente isso desde o namoro. O que é ser um homem bíblico, o que é ser uma mulher bíblica. Você, rapaz, que tem namorada ou que quer namorar, você está disposto a amá-la como Cristo amou a igreja? A pensar mais nela do que em você? A se sacrificar por ela e morrer por ela? Esse é o papel do homem. Você, moça, está consciente e está aberta a submeter-se ao seu futuro marido, como Cristo submete à igreja, como a igreja submete a Cristo. Honra-o como líder. Isso está claro no pensamento de vocês. Precisamos aprender mais de Cristo e mais do seu relacionamento com a igreja, para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. A Bíblia vai dizer que a igreja é pura. A moça deve ter cuidado com isso. Deve ter cuidado com a sua integridade. Deve ter cuidado com a sua castidade, com a sua pureza. Guarde-se para o seu marido e Deus vai abençoar a sua casa. Amém? O homem da mesma forma, não é diferente para o homem. Assim como não é, imagina aí, você é um rapaz, seja sincero, você é um rapaz crente, piedoso. Chega um amigo, você diz, a menina fulana de tal, está afim de tu. Aí você começa a se lembrar quem é a pessoa. Namorou com 384 jovens da igreja. Está afim de mim. Ela disse que está te amando, está apaixonada. E agora? Pode dar certo um relacionamento desse? Pode. Pode, ela pode ter mudado. Ela pode estar com outra cabeça agora. Pode ter se convertido nessa criatura, Deus pode salvá-la, né? Mas ele vai pensar o quê? Você namorou com um bocado de menino, passou de um bocado de... E hoje, quer nada. É feio, né, não? É feio. Seja sincero e sincera. Imagina isso, se os pais de José dissessem, a gente já arrumou um casamento para você, o nome da jovem é Maria. Ela já foi noiva de 4 rapazes, não deu certo, mas agora ela vai ser sua noiva. Você acha mesmo que José ia querer? Nossos tempos são estranhos, né? Da mesma forma, o rapaz, você deve observar isso também, irmã. Quem é esse rapaz? Qual a história dele? Qual é o testemunho dele? Por onde ele andou? Estava por onde? Rodeando a terra e passeando por ela. Às vezes eu sou terrível, eu sei disso. Preste atenção. Pode ser que tenha mudado? Pode. Mas se conhece a árvore pelos frutos. Frutifique primeiro, meu amigo. Depois eu vejo se o seu fruto está podre ou está bom. Então observe. Quando eu pedi a minha esposa namoro, ela passou 1 ano para me dar sim. Um ano. Primeiro ela disse não, né? A primeira resposta foi não. Eu só quero estudar agora. Mas ela queria dizer sim. Aí eu disse assim, mas nem no futuro. Ela, não, nem no futuro. Quero não. Estou feio demais. Agora eu era feio, viu, irmãos? Eu tinha ureia. E eu gostava dela, já gostava muito dela.
Nós começamos a namorar com 15 anos. Nos casamos com, acho que 19 para 20. E aí eu disse, mas rapaz, nem no futuro. Ela disse, nem no futuro. Eu não tenho nenhuma chance não, só amizade. Tem base. Agora, só via sorrindo para mim. E era um chamego danado para o meu lado. Eu digo, essa menina não quer namorar comigo e fica sorrindo para mim. Deve ser eu, né, que tenho a cabeça muito imaginária e tal. Se passaram os meses, né? 1 ano depois nós começamos a namorar. Aí ela disse, eu queria saber se você gostava mesmo de mim. Porque se você gostasse, você ia me esperar. E ela não teve nenhum namorado. O primeiro namorado que ela teve foi eu. Nós começamos a namorar, estamos até hoje juntos, né? Orem que o Senhor manda. O Senhor responde à oração dos seus filhos, né? Se você não tem o dom de celibato, pode ser que você tenha, né? Mas se você não tem, ore para que Deus mande. Agora, faça feito o servo de Abraão. Observe se aquela é a resposta de Deus mesmo, né? Agora também pediu, não, eu quero um homem rico que tenha um Corolla. Eu quero um homem, um concursado da Petrobras que ganhe 80 mil reais por mês. Eu quero uma piscina no telhado de casa. Eu quero uma piscina de hidromassagem. Quando Deus mandar o caso, peraí. Aí tu acorda. Tua mãe vai lá e puxa teu pé. Acorda para ir para a escola. Realista, né? Vamos ser realistas. Pedir que Deus nos dê. É melhor morar numa casa humilde, onde não tem nem um terraço, e não tem suíte, e a paz do Senhor reina naquele lar, do que morar num palácio, e ali há desapontamentos, mágoas, traições, não é? E tudo que não honra o Senhor. É melhor ter o pouco com o Senhor do que o muito na perturbação. Perguntas? Tá cheio de perguntas nessa caixa aí? Pode. Pergunta. Tá lá. Som. Pastor, eu tenho uma dúvida. Eu entendi que o jogo realmente, um namoro entre um crente e um descrente é pecaminoso, segundo a Bíblia, não é bíblico. Mas eu queria saber, tipo assim, se a família, a pessoa é a única crente da casa, seus pais não são crentes, qual o conselho que você daria para um jovem assim? Um dos cônjuges, a família é toda crente, certo? Mas o outro, a pessoa se converte, mas os pais não são crentes, a família não é crente, entendeu? Qual o conselho que eu... Não há impedimento nenhum biblicamente se a moça ou o rapaz, isso acontece muito, né? Se a moça ou o rapaz realmente demonstra que ama o Senhor, né? Obviamente, se a moça, se for o caso dos pais da moça não serem crentes, o rapaz tem que ter consciência de que ele pode ter algum tipo de dificuldade. Eles podem até permitir, mas ele vai ter que entender que haverão algumas dificuldades. Por exemplo, chegou o Natal, acabou o culto na igreja, ela vai dizer, vamos lá para casa? Chega lá, vai ter cachaça. Então ele vai ter que saber lidar com isso aí. Ele não pode simplesmente dizer, eu não vou para a tua casa porque eu sou crente e lá todo mundo está bebendo. Vai ser uma situação difícil. Ainda que ele não fique muito tempo, mas ele tem que aprender a conviver com pessoas que não são crentes e são os pais dela. Da mesma forma, o contrário. Não há impedimento quanto a isso nas Escrituras. Mas o que importa é que a moça ou o rapaz seja de fato convertido, né? Isso é o que importa. Joia. Mais alguma pergunta? Quando demora assim, chega a dar medo. Tem uma caixinha aí? Uma caixinha. Meu Deus do céu. Então é muito. Viu?
Pastor, perguntaram aqui para o senhor, os chamados, deve ser ministerial, os dons, né? O chamado ministerial, precisa ser igual para ambos? Veja, primeiro, assim, na nossa denominação, né? Nós não acreditamos que Deus chama uma mulher para ser pastora. Então, nenhuma mulher de pastor é pastora. Então, sim, ela tem que ter consciência disso, né? Ela tem que aceitar o chamado do seu marido, vamos dizer assim. Ela pode ter um chamado bem específico, uma mulher, para ser também uma plantadora de igreja, uma missionária. Mas ela pode não ter a habilidade de pregar como o marido. Mas o Senhor a chamou para cuidar dele e da casa e apoiá-lo no seu ministério. Não necessariamente ela tem que cantar, ela tem que pregar, ela vai ter algum dom que o Senhor vai dar a ela, né? Mas o maior ministério da esposa de um pastor é cuidar dele, da família e da casa. É o maior ministério dela. Ela pode ter outros na igreja, mas se ela negligencia a família e a casa, ela está pecando contra o Senhor, né? Mas é necessário que, no caso de o jovem ter o chamado pastoral, ele diga isso à moça. Eu fico com um bocado de medo da minha esposa, porque eu tinha consciência disso ainda muito jovem. Então, quando a gente começou a namorar, eu disse: ó, tu sabe, eu posso passar fome, eu vou passar fome. Eu não vou ter o que vestir. Eu posso ficar sem casa, eu posso dormir na rua. Eu posso não ter dinheiro para comprar remédio, eu posso morrer doente. Eu fico com um bocado de terror, né? Aí eu dizia: e aí? Ela dizia: eu vou. Tu tem certeza disso? Eu disse: tenho. A mãe dela fazia: coitada. Coitada essa mulher. Menina, bota a mão na cabeça, né? Deve-se ter essa sinceridade. Um missionário chamado George Miller, vocês podem achar biografias que falam sobre ele. Estava na universidade, estudando teologia, se preparando para ser um pastor. Ele era da igreja luterana. E na universidade, ele estava estudando teologia para ser pastor, mas não era crente. Foi porque o pai mandou. Como ele estava ele era da Prússia, né? Que ele tinha ligação com a Alemanha, isso não é muito normal. Ser pastor era um funcionário público. Então, tinha muito pastor que não era crente. Na universidade, ele é chamado para participar de um grupo de estudo, um pequeno grupo, e ele vai. E ali ele conhece Cristo, com jovens universitários que nenhum estudava teologia, só ele. E ele fica maravilhado com a moça que tinha lá, que ela era quem cantava os hinos nos encontros, e ela era muito simpática, e sempre falava com ele, cumprimentava ele, se apaixonou pela moça e começaram a namorar. Uma moça muito crente. E aí ele é convertido e o desejo no coração dele de aprender a escritura aumenta, e ele vai se dedicando ao estudo teológico, até que um dia ele tem muita convicção de que ele seria missionário, e aí ele vai dizer à namorada. Aí ela disse: você é louco. Eu não vou ser esposa de pastor, não. E ele disse: você não vai, não? Ela disse: vou não. Se você quiser isso, a gente termina agora. Aí ele disse: pois a gente termina agora. E terminou o namoro ali. Porque ela era crente, mas dizia: Deus me livre, ser esposa de um pastor. Né? Então, é preciso que haja essa sinceridade, essa correspondência e essa consciência desde o namoro. Se ele já for pastor e não for casado, deve dar logo as cartas. É assim, a vida de um pastor é imprevisível, né? É imprevisível. Nós não sabemos o dia da manhã. Só quem sabe o nosso dia da manhã é Deus. Nós não temos estabilidade nenhuma. Só quem sabe é Deus. Quem cuida de nós é Deus, né? A gente vive muitas vezes sendo alimentado pelos corvos e o Senhor multiplicando os pães para a gente comer. É assim que a gente vai. Vamos lá para outra. Som. Pronto. Essa pergunta aqui é um pouquinho, eu acho que, não considero polêmica, mas é uma pergunta interessante. O namoro entre pessoas de denominações distintas, diferentes, que tenham linhas doutrinárias diferentes, como é que você aconselharia um relacionamento assim? Até que ponto a gente pode ir, até que ponto Entendendo. não pode? Veja só. Há um tronco doutrinário comum entre as igrejas genuinamente evangélicas. Nós cremos na Trindade, nós cremos na Escritura, nós cremos no pecado, nós cremos que a salvação só acontece por meio de Jesus, nós cremos no inferno, nós cremos no céu. Isso é o tronco comum. Todo aquele que crê nisso, e que a salvação não é por obras, é pela graça, é um cristão.
Então, nesse sentido, não há nenhum impedimento de cristãos de denominações diferentes se relacionarem. Mas, se o relacionamento pretende chegar ao casamento, no futuro é necessário um acordo. Não necessariamente no namoro é necessário que um saia da igreja para ir para a igreja do outro. Não é necessário. Mas no casamento é preciso que isso se converse, né? Então, é claro que haverão choques, distinções, né? Mas é preciso que eles conversem sobre isso e se respeitem sobre isso. Billy Graham, por exemplo, era um pastor batista, né? Todo mundo conhece, grande cruzadista. A esposa dele era presbiteriana, né? Ela nunca foi batista e ele nunca foi presbiteriano, né? Mas eles viveram até os últimos dias da sua vida, né? E viveram muito bem. Mais alguma pergunta? Sim. Eu mesmo não gosto quando eu perco. Eu mesmo não gosto. Eu digo logo, quando vem me dizer, pastor, esse aqui é meu namorado, ele é de que igreja? Da igreja fulano de tal. Eu digo, tu cuida logo de vir para cá, porque tu não vai levar minha ovelha não. Eu digo logo a ele, não é isso não. A pergunta do internauta aqui. Está assistindo ao nosso culto ao vivo. É mesmo. A diferença de idade entre os dois pode atrapalhar no namoro? Pode. Ou pode haver, né, um conciliamento, se conciliar entre os dois? Pode haver dificuldades. Pode haver dificuldades, né? Várias. Por exemplo, uma menina de 17 anos namorar com um rapaz de 50 é um negócio meio esquisito, né? Então eu acho que é necessário. Na verdade, há várias coisas a considerar que não são, que não determinam tudo, mas há várias coisas a considerar. A questão da equivalência intelectual, da equivalência espiritual, da idade. Pode ter um namoro que a menina seja mais velha que o rapaz? Pode, nada na Bíblia proíbe isso. A mulher seja sempre mais nova. Não tem isso na Escritura. Pode ser mais velha. Mas há uma questão de vivência, de mente diferente. Então, pode haver choques de gerações, se a diferença for exorbitante, né? Então, isso são casos, eu acho, que precisam ser tratados com muita particularidade, muitas vezes. Porque pode ter problema, em alguns casos, e pode ser que não tenha, em outros casos, né? Como tem problema, às vezes, da mesma idade namorando, quanto mais de idade diferente, né? Tem mais? Mais alguma pergunta, gente? Misericórdia, o pastor vai perguntar. Vamos lá. Né? Minha pergunta é em relação assim, acerca de como você vê assim, a juventude dentro da igreja, o cara que se diz crente, convertido, e ao mesmo tempo vive uma vida, vamos supor, de uso de nudes, de coisas pornográficas. Como você vê, como você encara essa questão dentro da igreja, que acho que é tão complicada assim? Porque a gente fala assim, no comportamento, como você falou, do toque, mas eu acho que hoje é uma prostituição muito mais virtual do que corporal, e que é tão prostituição quanto Verdade. carnalmente. Enfim, eu queria que a gente abordasse essa questão aí. Veja, pastor, a pornografia é um mal que tem se alastrado não só entre jovens, também entre adultos, né? As últimas pesquisas feitas no Brasil, eu acho que 2015, isso vocês podem encontrar na internet, foi publicado pelo G1, mostram que os homens consomem mais pornografia do que mulheres, mas o nível de consumo das mulheres tem aumentado. E um detalhe importante, aqueles que consomem mais pornografia são aqueles que têm relacionamentos. Não são aqueles que não têm, são os que têm. Isso é curioso, né? Mas parece ser justamente para sanar um tipo de sensualidade que já há dentro de relacionamentos. Para remediar, como se fosse um escape. Então a pornografia tem sido consumida por muitos jovens cristãos também. Pela facilidade que há na tela de um celular, não necessariamente mais num computador, não necessariamente mais num notebook, mas na palma da mão, em qualquer lugar que aquele jovem esteja. Até se ele sair do templo e for no banheiro da igreja, ele consegue olhar um vídeo pornográfico. Pelas amizades que ele tem, pelas trocas de mensagens no WhatsApp, né? Na verdade, nós estamos expostos a uma cultura pornográfica.
Você passa numa rua, você vê um outdoor de comercial de cerveja. Tem uma mulher seminua lá. Comercial de sabonete na televisão, uma mulher seminua lá. Comercial, sei lá, de bola de vôlei. Aí tem um homem seminu lá. Não, de cachorro, tem tudo. Então, nós vivemos numa cultura forçosamente pornográfica. Então, nós somos expostos a isso. E muitos jovens, como a gente está falando de jovem, né? Começam a buscar na pornografia um tipo de redenção, um tipo de salvação. E eles, quando são contrariados, quando estão sob estresse, ou quando estão sob uma alegria muito grande, vão consumir pornografia. É um vício, da mesma forma como se processa outros vícios. Alguém, quando está muito estressado, que tem que fumar um cigarro, que tem que tomar uma cerveja, que tem que usar um baseado de maconha ou coisa dessa natureza. Então, pesquisas já comprovam que a prática na pornografia se torna um vício. E a pessoa se torna dependente psicologicamente daquele negócio ali. Então, quais são os caminhos para jovens que têm passado por isso? Muitos têm sofrido com isso, sabem que é pecado, sabem que desonra ao Senhor, desonra ao seu próprio corpo, e que é prostituição. A prática da pornografia leva sempre à prática da masturbação. Um pecado desse arrasta o outro. Então, a prática da masturbação é um tipo de homossexualidade, porque são pessoas amando a si mesmas ali. Então, quais são os caminhos? A primeira coisa, você deve ser radical, como Jesus disse. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Se a tua mão esquerda te faz pecar, corta. Você deve cortar isso. Mas, pastor, às vezes eu nem estou com esse pensamento. Eu estou ali no Instagram e aparece lá uma foto de uma menina. Você apaga o Instagram. Ou você exclui a menina. É simples. Você precisa ser radical. Mas o que acontece na nossa cultura? Os jovens são extremamente dependentes das redes sociais. E as redes sociais são a porta de entrada para a pornografia. São a porta de entrada. Porque o camarada vai lá ver uma menina lá bonitinha que botou uma foto lá de biquíni. Que eu não sei o que danado é isso, que as crentes ficam postando foto de biquíni. Isso é pecaminoso, isso é sensual. Isso é sensual. É a mesma coisa de postar uma foto de calcinha e sutiã. É a mesma coisa. Então ele só viu aquela imagem. Só viu. Não tem mais nenhuma. O que é que ele faz depois dali? Vai para um site pornográfico. Com aquela imagem na cabeça dele. E vai consumir pornografia. Né? Então o que é que você faz? Você exclui aquelas pessoas. Mas não dá não. Apaga o Instagram. E eu vou ficar sem Instagram? Vai. E sem Facebook? Vai. Você sobrevive sem isso. Eu garanto. Você não morre sem Instagram e sem Facebook. Mas fica mandando para mim pelo WhatsApp. Bloqueia. Mas vem de outro número. Apaga o WhatsApp. E como é que eu vou ficar sem o WhatsApp? Fica com o telefone só. Você não vai morrer. Você vai ficar vivo. Eu vivi mais da metade da minha vida sem WhatsApp, sem telefone. Estou aqui, não estou não? Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Ligava do orelhão. Tinha que esperar uma fila do tamanho do mundo. E a pessoa, quando a ficha voltava, ainda botava de novo, demorava mais meia hora lá. E eu estou aqui. Então, a nossa geração acabou se tornando muito dependente da internet. Nós temos que ter cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então, redes sociais hoje são a porta para o vício da pornografia. Né? Então, você deve identificar o que é que lhe leva à pornografia. É o que me leva à pornografia. É quando eu vejo determinada coisa. Então você deve se afastar daquilo. Você deve bloquear seu aparelho para acesso a sites pornográficos. É possível fazer isso. Bota lá no Google que você aprende. Você deve se afastar disso. Afastar de qualquer material que lembre isso. Né? E todas as vezes que você for tentado, você peça misericórdia a Deus. Peça graça a Deus. Toma um banho bem gelado. Toma um café bem quente sem açúcar, que a vontade passa. Hã? Vale a Bíblia, né? Toma um café bem quente para a língua queimar. Aí vai passar no instante. Aí você pega a escritura, vai orar, vai ler a palavra de Deus. Você não vai morrer, porque você foi tentado. O mundo o pecador diz que vai. Não, o jovem, quando tem despertado seus desejos, ele tem que saciá-los. Porque senão ele fica doente. Fica doente não. Fica doente não. Jacó casou com quase 70 anos e não adoeceu? Amém, irmãos? Toma posse? Não?
Pergunta do nosso pastor Veronildo, direto do Maranhão. Que conselho o senhor daria para a sua ovelha que está apaixonada por um cara não crente? Como eu disse na nossa fala, né? O meu conselho é que é pecaminoso o relacionamento. Eu não posso proibi-la, mas eu posso aconselhá-la. Eu posso dizê-la o que eu disse a vocês. Abrir o texto sagrado e dizer: a Bíblia nos diz que é um relacionamento que não honra ao Senhor. É um relacionamento idólatra. E eu digo isso. Eu digo isso aos jovens da nossa igreja, né? Jovens e adultos também, que tentam se relacionar ou se relacionam com pessoas que não são crentes. Eu não posso controlar a vida deles. Não posso dizer a eles: eu proíbo você de namorar com fulano e tal. Eu não posso fazer isso, porque eu não mando na vida dele. Mas eu posso dizer: isso aí Deus não aprova. Isso aí é pecaminoso, né? Isso aí desagrada ao Senhor, né? Pode, Marão. Pergunta aí. Som. O senhor, como pastor, casaria uma pessoa crente e não crente na sua igreja? Não. Eu não caso. Eu já disse a vários crentes que casaram-se com não crentes que eu não caso. É muito doloroso para mim, eu confesso, porque às vezes é uma ovelha muito querida e que eu amo muito. O senhor pode fazer meu casamento, pastor? Então, com muita dor no coração, eu digo: eu não posso. Por essas razões. Eu digo tudo isso aqui que eu estou dizendo. Eu digo. Não aconteceu nenhuma vez de uma ovelha dessa dizer: o senhor está sendo injusto comigo. Nunca aconteceu. Pode ser que aconteça. Mas até hoje, todas elas disseram: eu entendo o senhor. O senhor está certo, mas eu vou casar. Eu disse: tudo bem. Eu oro por você, oro pelo seu cônjuge, que Deus tenha misericórdia e o salve. Mas eu não faço. Faço 2 descrentes. Ou 2 crentes. Mas um crente e um não crente, eu não faço. Porque a Escritura proíbe. A Escritura diz que é pecaminoso. E eu não posso, como ministro, abençoar um relacionamento que a Bíblia desaprova. Como é que eu posso? Porque um casamento é um pacto entre um homem e uma mulher, um casamento cristão, diante de Deus. Então aquela mulher, vamos dizer que ela é crente, ela vai jurar diante de Deus. Mas como é que ele pode fazer isso? Se ele não teme ao Senhor. Ele vai dizer aquilo da boca para fora. Então eu não faço, né? E os nossos documentos da igreja, também da denominação, também recomendam isso na confissão de fé. Mais algum? Pastor, tem uma pergunta aqui. Quando na igreja a esposa tem... Não tem muito a ver com namoro, não, ser sincero, mas tem a ver com relacionamento. Acho que é oportuno para o momento. Quando na igreja a esposa tem um maior destaque que o marido, frente à obra, a exemplo de uma pregação, acho que não pregar, né, por exemplo, torna-se pecado a evidência, acho que quer dizer assim, a evidência da mulher frente ao homem na igreja. Eu vou deixar isso aí para o pastor responder, para a igreja depois aí. Pronto. Pastor responde. Pastor responde. Pode Isso responder. foge do nosso assunto, né? Isso foge do nosso assunto. Bom, eu vou dar minha opinião particular sobre o assunto. Mulheres podem ter dons para pregar? Podem. Elas podem ter. Mas não entendo que elas tenham ofício para serem pastoras. Não existe esse ofício na Escritura. Há espaço para as irmãs ensinarem na igreja em várias ocasiões. Em várias ocasiões. Para mulheres, para crianças, para adolescentes. Se ela pode palestrar para a igreja em alguma ocasião, né? Mas, a priori, a princípio, o ministério da pregação é entregue ao pastor. Ele é o ministro da palavra dos sacramentos, né? Em alguma ocasião específica, especial, de grande necessidade, uma mulher pode pregar, não tenho dificuldade, contanto que ela esteja sob a supervisão do seu pastor. Não tenho dificuldade, né? Mas, habitualmente, o ministro prega. Isso é o que a Escritura nos ensina, né? O ministro prega. Mas determinadas ocasiões extremamente especiais, se ela estiver sob a supervisão do pastor da igreja, não tem dificuldade não. E a nossa denominação também entende assim, é a postura da aliança. Mais alguma? O tempo já, né, finda, mas foi uma pergunta que veio na minha mente e eu acho que seria válida falar sobre.
a respeito de provas, que o senhor falou logo no início da pregação de Rebeca, da água aos camelos e, enfim. Ou seja, foi uma prova, ali a gente vê que foi pedido uma prova ao Senhor, se realmente ela seria a pessoa para ele. Eu queria saber, nos nossos dias, é errado pedir provas específicas a Deus a respeito de determinada pessoa? Não, não é errado. Ou seria você brincar demais assim com as Não, coisas sérias de Não, Deus? não. Eu acho que nós devemos, né, sempre orar ao Senhor pedindo. É porque às vezes, veja, em muitas ocasiões, o Senhor nos dá direcionamento específico na sua palavra. Na maioria das vezes na nossa vida, a sua palavra já tem orientação para nós. Então, no caso do namoro, questões básicas: é crente, teme a Deus, honra a igreja. Como é o relacionamento dele com os pais? É preguiçoso, é preguiçosa, ele vive uma vida piedosa, ela vive uma vida piedosa. Se todas essas respostas forem sim, isso já é um sinal muito positivo. Então aquela pessoa é realmente um crente. Então, o segundo passo: gosta de mim mesmo? Gosta. Isso é um outro sinal positivo. Agora, se você quiser alguma coisa mais específica, você pode orar e Deus pode responder. Ou pode sinalizar de várias formas diferentes. Deus pode responder como Ele quer responder para os crentes, né? Deus é soberano. Eu não limito Deus de responder aos crentes de forma nenhuma. Se Deus quiser responder milagrosamente, Ele responde da forma que Ele quiser responder, né? Mas de início, os critérios que a palavra de Deus diz e mostra é o suficiente, de início. Pode ser que, sei lá, a menina acha que tem uma impressão que tem alguma coisa oculta ali, tem um negócio meio estranho. Então, Senhor, me mostre. Não há pecado nenhum. Pelo contrário, pode se orar. O rapaz também: Senhor, tá bom demais para ser verdade. Será que tem um negócio esquisito aí que eu não estou sabendo? Me mostre. Não tem pecado nisso aí. Você pode perguntar ao Senhor e esperar que o Senhor responda. E ficar atento, né, às respostas de Deus também. E perguntar a outra pessoa também. A menina pode perguntar: vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa, tu é gay? Ela tem que estar preocupada e constrangida. Não, eu vou perguntar um negócio desse aí, ele pode se ofender. Deixa ele se ofender, agora você tem que saber se ele é ou não. Você disser: não sou não, vai ficar brabo lá. É não, né? Não é não, né? Sou não, pronto, tá certo. Eu precisava perguntar para ter minha consciência aliviada. Não tem dificuldade não com isso não, viu? Às vezes a gente é muito cheio de milindre, cheio de não me toques, e depois se arrepende de não perguntar as coisas, não é? Isso aí. Mais alguma? Pergunte, minha irmã. Oi. Rapaz, eu queria saber assim, né? Porque existem jovens que são crentes, mas que têm pais ímpios. E muitas vezes não tem nenhum tipo de apoio dentro de casa. E muitas vezes a tendência, né, é desanimar. E eu queria saber assim, como esse jovem deveria agir e como a igreja poderia estar ajudando um jovem assim. Deixa eu começar ao contrário, começar pela igreja, né? Eu acho que a igreja ela é uma comunidade, ela é uma família, né? A igreja é a família da fé. Então aqui, quem é órfão de pai e mãe deve ter pai e mãe. Aqui, quem não tem filho, deve ter filho. Deve tratar as crianças como seus filhos também, né? Querer o bem, amar e tudo mais. A igreja é um lugar onde várias pessoas diferentes, com vidas diferentes, com problemas diferentes, se completam. Então a igreja deve observar esses jovens, que muitas vezes têm muitas dificuldades. Às vezes enfrentam lutas que a igreja nem imagina. E lutas difíceis, muitas vezes. Há pais não crentes que incentivam os jovens a pecarem, a viverem de forma irresponsável, a viverem de forma que desonrem a Deus e se incomodam com a fé deles. Há pais que odeiam ver seus filhos orando, odeiam ver seus filhos lendo a Bíblia. O menino está lá lendo a Bíblia, o cara vai lá e liga o som bem alto, né? Se ele bota um hino, desliga esse negócio, eu quero música de crente aqui não. Então há jovens que enfrentam grande perseguição dentro da sua casa, pelos seus pais. Então isso é muito duro, muito difícil, né? E a igreja deve orar por esses jovens. Então aí está a validade de a gente conhecer as pessoas que estão na igreja.
principalmente aqueles que são líderes de departamentos de jovens, né? Os irmãos mais maduros se aproximarem dos jovens. Nós corremos em alguns perigos, irmãos. Às vezes, eu sei que é muito válido a gente ter o departamento de mulheres, de crianças, de jovens, de adolescentes. Isso é muito bom, que a gente trabalhe especificamente com cada um. Mas, às vezes, isso impede de que as irmãs amadurecidas, que já são mães, que têm filhas adolescentes, por exemplo, se relacionem com adolescentes da igreja que não são sua filha. Os homens mais velhos não se relacionam com os rapazes mais velhos. Às vezes há uma distância de gerações que não deveria ter. Então, por isso é necessário nós pensarmos em várias ocasiões que a gente possa ter essa interação, essa troca de comunhão, né? Eu lembro quando eu pastoreei lá em Recife, eu queria fazer pela manhã todo culto de escola dominical, antes da escola dominical, eu queria fazer um café da manhã, que a ideia era que as pessoas tivessem interação, conversassem. E eu lembro das primeiras ocasiões que cada um sentava no seu grupinho assim. E eram as famíliazinhas com os amigos, todo mundo no seu grupinho, né? Aí eu disse, no próximo domingo a gente vai botar um bocado de mesa assim, e todo mundo vai para a mesa. Agora a gente foi orar pela comida, eu disse, irmãos, e a comida já estava na mesa. Só era sentar na mesa e comer. Que aí minha intenção era misturar todo mundo ali, né? Eu disse, irmãos, a gente vai orar e vai comer. Amém? Amém. A gente orou. Cada um pegou o prato, foi para o canto, ficou em pé com o seu grupo. Eu disse, tem base. Aí foi que eu tive que ser mais claro ainda, irmãos. A minha intenção é a gente conversar, misturar. A irmã idosa, conversar com a criança, conversar com o jovem. Aí o povo, pastor, era isso? Eu digo, era. Vamos fazer isso aí. E eu fiquei forçando isso aí uns 3 meses. Depois se tornou natural, né? E deve haver outras programações. Por isso que programações na igreja ajudam bastante, né? Às vezes nós temos uma palestra para mulheres. As adolescentes nunca vêm. Porque não vai contemplar a faixa etária delas, né? Mas se as nossas jovens ouvissem mais das experiências, uma coisa tão simples, né? Um dia desse a gente fez isso lá na igreja, de forma muito involuntária, assim. Uma irmã bem idosa se aproximou, ela é muito simpática, bem falante, né? Se aproximou e eu comecei a conversar com ela, né? E aí alguns jovens começaram a chegar e ela começou a falar da sua vida, das suas experiências, da sua viuvez, como era difícil antigamente. E os jovens sentados no chão começaram a ouvir. As meninas começaram a ouvir ela falar ali, como quando ela se casou, como foi ter sido sair da casa dos pais e se casar. Então, nós não temos comumente essas coisas, né? Então, isso vai fortalecer esses jovens que não têm pais cristãos. Em relação a ele deve se fortalecer na fé. Deve ter um compromisso de ler a palavra de Deus todos os dias, de ter uma vida de oração. Na medida do possível, se ele puder, não estar na igreja apenas no domingo, mas estar na reunião de oração, buscando a Deus junto com a igreja. Ser assíduo na igreja, aprendendo, né, perguntando ao pastor, aos irmãos que têm mais experiência. Pastor, como é que eu faço aqui? Eu estou passando essa dificuldade. A orientação para esse jovem é ele procurar aconselhamento também, porque tende a se fechar. Não, e eu fico bravo quando os crentes dizem isso. Eu não quero levar problema para o pastor. Mas um crente vindo pedir aconselhamento, para mim não é trazer problema para mim. Trazer problema para mim é ele não pedir e depois eu ficar sabendo que ele está numa bronca do tamanho do mundo. Isso aí é problema, né? Então, a gente precisa ter essa cultura de ajudar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, vai ser uma bênção para a igreja. Mais alguém? Tem um aqui do internauta. As confissões de fé, tanto de Westminster como de outros meios, dizem que casamento é somente no Senhor. Um pastor que jurou fidelidade e faz casamento misto comete prevaricação? Na minha opinião, sim. Não só as confissões de Westminster e a outra que foi citada. A questão, é claro, as confissões de fé são documentos importantes da igreja. Mas a palavra de Deus diz isso antes das confissões de fé. Então ele não peca contra a confissão de fé, ele peca contra a igreja. Ele peca contra Deus, né? Se um pastor faz esse tipo de casamento, ele pecou. Ele pecou, né? Porque é uma união que Deus desaprova. E Deus não abençoa, né? Então essa é a minha opinião sobre o assunto. Mais algum?
Pronto? Graças a Deus.